Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula que vai mudar completamente a forma como tu crias conteúdo e como tu fazes toda a comunicação do teu negócio. Seja, lá está, em conteúdo em si, seja em email marketing, seja em blogs, seja em anúncios, seja naquilo que tu quiseres. Porquê? Porque ao longo desta aula, ao longo dos próximos minutos, tu vais aprender, ou vais reaprender, vamos dizer antes assim, como é que tu consegues utilizar um superpoder que tu tens desde que és pequeno, desde que és pequena, mas que infelizmente não estás a utilizar para a comunicação do teu negócio. E isso está a ser nocivo para ti. Porquê? Porque utilizar este superpoder é aquilo que te ajuda a diferenciar de toda a tua concorrência. E a partir do momento em que tu fazes isso, não só tu consegues vender pelo preço que tu queres vender sem ter que andar atrás dos descontinhos e tudo mais que as pessoas pedem, não é? Como tu também vais conseguir fidelizar muito mais depressa as pessoas, vais conseguir ter uma taxa muito maior de interação, muito maior de engagement e tudo isso através desse tal superpoder que, se formos a ver, não é assim tão complicado quanto isso e tu vais aprender isto ao longo desta aula, mas que lá está, infelizmente nós não estamos a utilizar. Esta técnica que eu vou aqui passar para ti é uma técnica que já é utilizada há anos, como eu disse, tu sabes desta técnica desde que és pequeno, desde que és pequena, só que lá está, não estás a conseguir implementar isso, não estás a conseguir adaptar isso àquilo que é a comunicação do teu negócio. Então é exatamente essa parte que eu te quero mostrar. E ela é tão poderosa que marcas grandes como a Apple, como a Coca-Cola, como a própria Vodafone, etc., todas estas marcas elas estão proativamente a utilizar este tipo de estratégias e tu podes fazer exatamente a mesma coisa que eles. Não precisas ter esses orçamentos gigantes de marketing, não precisas de ter tantos atores como eles têm, não precisas ter produções cinematográficas como eles têm, mas tu podes pegar nos princípios desse tipo de comunicação e começar a criar conteúdos que são excelentes, conteúdos que as pessoas gostam de partilhar, com que gostam de interagir, que gostam de comentar e tudo mais, tá? Então, vamos lá passar aqui ao conteúdo da aula que é para ela ser muito direto ao ponto, tal e qual como eu quero que ela seja. Então, o nome que eu dei aqui a esta aula foi mesmo este, ok? Então, como é que tu consegues criar conteúdos sem o orçamento da Apple, sem o orçamento dessas grandes marcas, através de técnicas de storytelling, mas tendo um sucesso muito similar, mesmo não tendo o orçamento deles. E esta parte aqui das técnicas de storytelling, isto aqui é o que vai realmente definir todo o teu sucesso dos teus conteúdos. Porque nós estamos muito habituados a criar conteúdos com base naquelas técnicas e frameworks que a gente vê online e tudo mais. Depois faz assim, depois faz assado, e utiliza isto, e utiliza aquela palavra e outra palavra, e não te esqueças de fazer assim, não te esqueças de fazer assado. Nós esquecemos daquilo que é o princípio base pelo qual as pessoas se conectam com outras pessoas e se conectam com outras marcas também, tá? Então, antes de avançarmos aqui para o conteúdo, só apresentar-me para quem ainda não me conhece, eu sou a Marisa, eu sou muito Potterhead, ou seja, sou extremamente fã de Harry Potter, sou uma Gryffindor de gema, já fiz o teste não sei quantas vezes, talvez tu também sejas Gryffindor, talvez não sejas, mas também gostas de Harry Potter, não te esqueças de me deixar aqui um comentário, não te esqueças de me mandar um e-mail que eu fico sempre muito feliz em perceber que existem outros Potterheads aí desse lado. Sou neste momento uma viajante em part-time, e porque part-time também é preciso trabalhar, já fui uma viajante em full-time quando era consultora de agências de viagens, não viajava todos os dias, pelo menos não fisicamente, mas viajava enquanto passava orçamentos às outras pessoas. Gosto de escrever e gosto de ler desde que me lembro, mas é mesmo desde que me lembro. A minha mãe disse que eu nunca fiz uma birra por absolutamente nada e que sempre que nós íamos ao supermercado, aquilo que eu mais lhe pedia eram livros. E eram os livros da Anitta, alguns deles eu ainda tenho lá. Então não me lembro de uma altura da minha vida, à medida que eu fui crescendo, em que eu não tivesse mesmo ou a ler ou a escrever. Como tu vais conseguir perceber ao longo desta apresentação, eu tenho zero jeito para PowerPoint, a minha cena é mesmo a parte da escrita ou design, não é uma coisa de que eu gosto assim tanto, não é? Acho que cada macaco no seu galho, eu sou a pessoa que faz os outros escrever, eu sou a pessoa que faz com que os conteúdos realmente tenham interação e depois o designer também me ajuda aí um bocadinho nessa parte. Sou neste momento o CEO da Busy, sou CEO da Escola de Copy também, onde também sou mentora de copywriting para uma comunidade de pessoas incríveis. Esta assim é uma apresentação muito básica da minha parte. Acho que neste momento também não precisas saber muito mais do que isto. Aquilo que tu precisas é realmente o resto do conteúdo que eu tenho aqui para te passar. Portanto, aquilo que eu vou começar por fazer é mostrar-te 3 anúncios, ou seja, vamos lançar aqui uma espécie de um desafio, tá? E estes 3 prints, aliás, eu não te vou mostrar os anúncios, vou mostrar os prints, não é? Estes 3 prints de anúncios que eu trago aqui são para tentares perceber se tu reconheces estes anúncios aqui, tá? Alguns deles já são de há 2 anos, outros já são de há 3 anos, depende um bocadinho também de quando é que estás a ver esta aula, não é? Mas estes 3 anúncios que cá estão, eles foram anúncios icónicos na altura em que foram lançados. O primeiro é este anúncio aqui da Vodafone. Então, eu coloquei um print muito aleatório de quando é que este anúncio estava a rodar. E para ti,
talvez te tenhas lembrado de qual é que era este anúncio, talvez não te tenhas lembrado qual é que era este anúncio, mas isto foi um anúncio da Vodafone. A Vodafone faz publicidade incrível, eles utilizam ao máximo estas técnicas de storytelling, que eu também vou desvendar aqui ao longo desta aula, e aquilo que estava a acontecer aqui é aquilo que acontece com a grande maioria dos casais. Existe sempre aquela pessoa que se atrasa quando se está a preparar para sair de casa, não é? E então nós temos neste caso aqui a Ana Guiomar, e depois tínhamos o Diogo Valsacina noutros frames, noutras partes da publicidade, e o Diogo estava à espera da Ana Guiomar, e ela ali sempre a demorar bué tempo, etc. E o anúncio era muito sobre isto e falava muito sobre a parte da velocidade da Vodafone, porque só no último minuto é que ele se lembrou de fazer download aqui de uma série, de um filme, essa parte já não me recordo muito bem, e entanto ela já estava pronta e ele conseguiu fazer o download em poucos segundos. Mas é muito engraçado perceber que eles pegaram neste contexto aqui da vida real e adaptaram isso para conseguirem fazer um anúncio. Depois, também temos aqui um anúncio da Apple. Este anúncio da Apple ele não é muito conhecido, não é muito reconhecido pelas pessoas em Portugal, mas foi um anúncio que teve repercussões brutais. Porque este anúncio e este print aqui em particular, ele teve a ver com a atualização de privacidade porque o iPhone, o iPad e os MacBooks eles passaram. Ou seja, naquilo que acontecia na grande maioria dos casos, as pessoas quando utilizam o seu telemóvel, neste caso quando utilizavam o iPhone e quando utilizam ainda o Android, existe sempre muita partilha de informação que está a ser feita entre aplicações e tudo mais. E a Apple conseguiu criar um anúncio que demonstrava exatamente isso, tá? E era uma representação mesmo muito visual daquilo que acontecia com os dispositivos e que ainda hoje continua a acontecer com alguns, e mostrava de que forma é que a Apple estava a lidar com isso. E este anúncio aqui foi genial mesmo. A maioria das pessoas que estão envolvidas com publicidade online reconhecem esta publicidade da Apple. Pessoas que não estão assim tão envolvidas com publicidade online ou que só entraram no mercado há relativamente pouco tempo não vão reconhecer este print. E eu quis deixá-lo aqui na mesma porque lá está, para quem já é um pouco da velha guarda, para quem já precisa de rever um pouco aqui estes conceitos, acho que fazia todo o sentido deixar este print aqui, tá? Já agora, para quem se estiver a perguntar, eu vou deixar os anúncios em si, o link dos anúncios em si, na descrição aqui desta aula, para que tu consigas ver os anúncios ou rever os anúncios se assim quiseres, se já os tiveres visto antes, porque acho que faz todo o sentido para complementar naquilo que nós estamos aqui a falar, ok? E depois o terceiro print que eu quero deixar aqui é de uma publicidade da Coca-Cola. Esta foi uma publicidade durante o Natal, foi o Natal, se não me engano, de 2022, e esta publicidade, ela foi icónica também. Eu utilizei aqui um print propositadamente difícil, mas eu já apresentei estes 3 prints a praticamente toda a gente e este foi o anúncio que foi mais reconhecido nas outras aulas ou nas outras partilhas que eu já fiz deste mesmo conteúdo. E porquê? Porque a Coca-Cola, este anúncio aqui, era sobre um pai que partia para trabalhar em alto mar e a filha na altura tinha-lhe entregado uma carta para ele entregar ao Pai Natal, porque ele ia andar pelas terras de Pai Natal, não é? E então aquilo que ele fez foi, ele encontrou a carta eventualmente quando estava a fazer um lanche e ele fez toda uma jornada para tentar encontrar o Pai Natal e entregar a carta da filha. E então isto aqui já era uma fase final em que ele consegue finalmente chegar à casa do Pai Natal e está a fazer os seus últimos passos da caminhada, ok? Então, estes 3 prints aqui, malta, eles têm uma coisa em comum que é mesmo muito, muito forte. Que é o quê? Que é uma verdade absoluta sobre aquilo que é o marketing, tá? Todos eles são publicidade. Todos eles têm como objetivo promover uma determinada marca, promover um determinado produto. Só que o que é que acontece? Na grande maioria dos casos, nenhum de nós, ou a maioria de nós, eu não vou dizer nenhum porque eu gosto muito de ver publicidade, não é? Mas a maioria de nós não gostamos de ver publicidade, porque nós já sabemos que o objetivo principal daquilo é vender-nos alguma coisa. Seja um produto, seja uma ideia, seja um serviço, seja o que seja. Então sempre que nós vemos algum tipo de conteúdo que nos parece estar a publicitar proativamente alguma coisa, nós parece que já desligamos, porque vamos acreditar aí tal, porque ele está a tentar dizer que é o melhor e o maior, mas que afinal não é, etc. Então nós temos tendência, enquanto consumidores, para desligar um bocadinho daquilo que está a ser dito naquele conteúdo, ou daquilo que está a ser dito naquele anúncio em particular, não é? Só que, mesmo que a maioria de nós não goste de publicidade, todos nós gostamos, ou interagimos, ou nos conectamos, de certa forma, com qualquer um destes 3 prints aqui. E isso acontece porquê? Porque mesmo que nós não gostemos de publicidade, todos nós gostamos de histórias, tá? Todos nós gostamos de histórias desde pequeninos. Nós gostamos de ouvir histórias desde pequeninos. Gostamos de contar histórias desde pequeninos. E quando eu estou a falar daqui da parte de contar histórias, eu não estou a falar sobre histórias que têm que ser altamente desenvolvidas, ok? Podemos, inclusive, ter histórias, no caso, que sejam simplesmente sobre como é que foi o nosso dia, como é que foi a ida à mercearia, etc. Nós gostamos de fazer este tipo de partilhas e nós gostamos quando nós estamos a contar estas histórias, porque nós somos o centro da atenção, tá? Então, apesar da maioria das pessoas não gostar de publicidade,
efetivamente toda a gente gosta de histórias. E isso fez com que aqueles 3 anúncios que eu mostrei, dos 3 prints que eu mostrei, isso fez com que aqueles anúncios bombassem, com que eles ficassem altamente reconhecidos, com que as pessoas que os viram se conectassem com eles. Era quase impossível uma pessoa ver aquele anúncio da Coca-Cola e não soltar uma lágrima. Não ser, por exemplo, um pai ou uma mãe que sabe perfeitamente porque é que aquele pai estava a passar quando queria entregar a carta ao Pai Natal, quando queria cumprir um desejo da filha. É normal que os pais e todas as pessoas que lidam com crianças se conectassem com aquilo e soltassem uma lágrima, ok? Então, porquê é que eu quis trazer esta parte desta verdade sobre o marketing, de que ninguém gosta de publicidade, mas 100% das pessoas gosta de história? Porque a maioria dos anúncios, a maioria dos conteúdos e a maioria das estratégias de marketing, elas acabam por falhar porque elas focam naquilo que o cliente vai ganhar sem colocar o cliente perante um conflito. E quando eu estou a falar aqui sobre o cliente, estou a falar sobre os seguidores, estou a falar sobre as pessoas da lista de e-mails, enfim, todas as pessoas que estão a interagir com o teu conteúdo e com todas as estratégias de comunicação que mandas cá para fora. Essas pessoas, a comunicação que tu estás a fazer neste momento é mostrar aquilo que a pessoa vai ganhar, mas não a estás a colocar perante um conflito, tá? E porquê é que isto aqui é importante? Porque o facto de nós estarmos a focar-nos nessa parte dos benefícios, que é aquilo que nós ouvimos falar em praticamente tudo o que são blogs e vídeos e lá está, e dicas e sugestões sobre estratégias de marketing, nós estamos a focar-nos tanto nesta parte dos benefícios que depois também esquecemos-nos de tornar isto em coisas tangíveis, tá? Então, se nós dissermos à pessoa, olha, compra este telemóvel aqui, porque este telemóvel vai ser o melhor telemóvel da tua vida, mas não estamos a dizer à pessoa que é importante ela escolher um bom telemóvel para a vida dela, porque um telemóvel neste momento tem cartões de crédito e se ela perder os cartões de crédito e não tiver um telemóvel que é seguro, alguém pode roubar a identidade, etc, etc. Pronto. Se nós não colocamos a pessoa perante esse conflito, naquilo que nós estamos a fazer é só colocar-nos de forma comparativa para outras marcas. Então a Apple ia ser diretamente comparada com a Samsung, porque nós não estamos a dizer qual é que é o conflito à séria que aquilo resolve. Mais do que isso, não estamos então a tornar as coisas em algo tangível. O que é que eu quero dizer exatamente com esta parte de a maioria esquece de tornar os benefícios e os conflitos em algo tangível? A maioria dos conteúdos é assim. Fica rico com a internet. Quem é que não viu este já, não é? Emagrece de forma XPTO, compra aqui porque é mais barato, compra aqui porque é mais rápido, etc. Tá? Só que o que é que acontece com esta parte aqui da maioria dos conteúdos? Eu vou agora retirar-me só daqui porque vou colocar ali uma coisinha de lado e senão vocês não conseguem ver, tá? Então, mas isto vai continuar por cá. Esta parte aqui, na maioria dos conteúdos ser assim, tá? Isto faz com que os conteúdos eles acabem por ficar muito escondidos. Então, se toda a gente diz fica rico com a internet, então parece que nós estamos sempre a ver a mesma coisa, independentemente de serem pessoas diferentes. Se nós temos um produto de emagrecimento e estamos a utilizar a mesma forma de comunicação, então aquilo que nós estamos a fazer também é mostrar que nós somos iguais aos outros todos. Mas a maioria dos conteúdos ela é completamente ignorada. Porquê? Porque em vez de fazer da forma certa, estão a fazer assim. E a forma certa, a forma de tornar as coisas tangíveis, é assim. Tu podes viajar sem contar os cêntimos e sem parar de trabalhar, ok? Então, em vez de nós dizermos fica rico com a internet, podemos dizer vai viajar sem contar os cêntimos e sem parar de trabalhar. Em vez de falarmos sobre emagrecer, sobre forma XPTO, podemos dizer um método que vai fazer com que voltes a vestir, com que voltes a vestir o teu vestido de noiva. Em vez de nós dizermos comprar aqui porque é mais barato, podemos dizer leva 5, paga 4, é muito mais tangível, eu consigo visualizar que são 5 objetos que eu trago, mas são só 4 que eu vou pagar. Em vez de nós dizermos aqui eu entrego-te mais rápido, podemos simplesmente dizer a tua compra em casa antes da véspera de Natal, tá? Isto faz com que estes conteúdos aqui, que acabam por se misturar com tudo aquilo que nós vemos na internet, eles se tornem infinitamente melhores e infinitamente mais palpáveis, tá? Então, aquilo que acontece na prática é esta parte. A maioria dos conteúdos acaba por ser muito vago, a maioria dos conteúdos acaba por focar demasiado nos benefícios e falam para toda uma multidão. Ao passo que os bons conteúdos, eles têm o poder de nós os conseguirmos visualizar, eles falam para cada pessoa individualmente, ou assim parece, eles focam-se no objetivo principal daquela publicação, daquele e-mail, daquela publicidade, daquele produto, daquilo que quer que seja, e eles conseguem trazer para aqui um sentimento de dualidade, ok? Quando eu falo sobre dualidade, quer dizer, tipo, emagrecer sem deixar de comer, por exemplo, ou emagrecer sem deixar de comer doces. Emagrecer e comer doces normalmente são coisas que são, que normalmente não conjugam muito bem, não é? Comer doces normalmente está associado a engordar. Então, se eu conseguir trazer esse sentimento de dualidade, eu também consigo fazer com que o meu conteúdo ele passe a ser muito melhor do que um conteúdo vago, tá? Então,
A maioria dos conteúdos ela é intangível por causa de todas estas formas e nós podemos criar bons conteúdos, conteúdos que são tangíveis, simplesmente explicando, ajudando a pessoa a visualizar, ajudando a pessoa a perceber qual é que é o objetivo principal que nós vamos conseguir resolver ou que nós a vamos conseguir ajudar a resolver, ok? Então, com base nesta parte, qual é que seria a receita para bons conteúdos, para bons anúncios online, tá? Porque esta parte aqui também é importante e este é que é o cerne da questão e a verdadeira razão de tu estás a ver aqui esta aula. A receita é esta. Nós termos uma parte de contexto, uma parte do conflito e uma parte da vitória. O que é o contexto na prática? O contexto é aquilo que traz a pessoa para a história que nós queremos contar, tá? E o que é que isto significa na prática? Então, imaginem que eu estou a vender este telemóvel, tá? E eu, em vez de dizer que este telemóvel, por exemplo, é o melhor telemóvel para toda a gente, eu quero trazer a pessoa para o contexto. Este vai ser o melhor telemóvel para qualquer pessoa que queira viajar pelo mundo, tá? Esse vai ser o contexto. Então, aquilo que eu vou fazer é trazer a pessoa para a história que eu quero contar. E eu posso começar como? Eu posso começar por dizer: eu sou a Marisa, eu sou viajante em part-time e uma das coisas que mais me irrita é quando eu vou viajar e eu estou sempre a ficar sem espaço no telemóvel para as minhas fotografias e para os meus vídeos. Então, isto vai trazer a pessoa para este tipo de história. Porquê? Porque a partir do momento em que eu gosto de viajar, em que eu digo que eu gosto de viajar, eu estou a atrair as pessoas, eu estou a atrair o tipo de pessoas que também gostam de viajar. A partir do momento em que eu falo sobre o frete que é ficar sem espaço no telemóvel, eu também estou a atrair as pessoas que eventualmente já se depararam com esta situação também. E isso dá-nos, ou serve neste caso de ponte para aquilo que é o conflito, que é nós colocarmos a pessoa, neste caso o nosso futuro cliente, ou o nosso potencial cliente, frente a frente com aquilo que é o conflito, com aquilo que é a origem da frustração. Que é, isto é um frete para mim e isto cansa-me imenso, porque às vezes eu estou num sítio lindíssimo, estou a ter uma situação brutal, uma coisa que eu gostava de me lembrar para toda a minha vida, uma coisa que eu gostava mesmo de registar aqui este momento, e eu não posso fazê-lo porque o meu telemóvel diz que não aceita vídeos, não aceita um vídeo que tem mais de 15 segundos, não aceita mais de 10 fotos, não aceita mais do que disto, não aceita mais do que aquilo. E eu tenho duas opções: ou não tiro a fotografia, ou então tenho que sacar do meu computador, ou fazer 30 por uma linha, ou pedir a alguém para tirar uma foto e eventualmente me enviar por e-mail, ou o que quer que seja. E isto é um super conflito, porque nós estamos ali, enquanto viajantes, a tentar viver o momento, certo? E não conseguimos viver o momento. Porquê? Porque de repente temos este frete e estamos a ter que lidar com este frete, em vez de apreciar aquele pôr do sol lindíssimo e por aí vai, tá? E estas duas coisas aqui, eventualmente, vão levar ao último ponto, que é o ponto da vitória, que é o quê? Nós conseguimos mostrar a atual ou a futura conquista da pessoa a partir do momento em que ela ultrapassa esta frustração, tá? Este conflito. E seria o quê? Eu não queria ter de lidar mais com isto e foi por isso que eu decidi investir neste telemóvel. Porquê? Porque aquilo que ele faz, ou aquilo que ele tem, é uma capacidade de memória de 512 GB. Isto significa que eu consigo meter aqui dentro 3.000 vídeos, 5.000 fotografias e por aí vai, tá? Porque se eu falar só sobre os 512 GB, nem todas as pessoas vão perceber, não vai ser tão tangível. Então, a partir do momento em que eu digo, ele consegue aguentar com 3.000 fotos, ou 3.000 vídeos, ou 5.000 fotos, ou 5.000 vídeos, eu estou a mostrar que aquilo é muito mais tangível. Então eu tenho o meu contexto, ou seja, eu sou uma viajante, e eu sou uma viajante que, infelizmente, sofre com aquela terrível sensação de: oh meu Deus, eu vou ficar sem espaço para as minhas fotografias, e eu sou colocada perante esse conflito, porque lá está, às vezes estou a viver uma situação incrível e não consigo tirar a fotografia, não consigo fazer o vídeo, porque, oh meu Deus, fiquei sem espaço, mas depois eu tenho a minha situação da vitória, que foi: não aguentava mais isto, então decidi comprar este telemóvel. Sim, foi um bocadinho mais caro, mas pelo menos assim eu sei que consigo passar todo o tempo de viagem, viajar durante 3 semanas, um mês e meio, o que é que seja, porque eu sei que ela vai conseguir aguentar com mais de 3.000 fotografias, tá? Então, estes 3 elementos aqui, tá? Estes 3 elementos, eles são aquilo que vão tornar todo o meu conteúdo e qualquer tipo de anúncio que eu faça, qualquer tipo de e-mail que eu faça, o que é que seja, eles vão tornar tudo isto tangível. Porquê? Porque o grande problema, sempre que nós estamos a tentar vender algum produto ou vender algum serviço, é precisamente o facto de ele não ser tangível. É precisamente o facto da pessoa não perceber exatamente para que é que o vai utilizar. Então, a partir do momento em que nós utilizamos elementos de storytelling, ou seja, elementos de contagem de histórias, para contar histórias, que são formas muito simples, muito práticas das pessoas entenderem até os conceitos mais vagos, até os conceitos mais complicados, nós estamos a dar uma forma muito tangível e muito sequencial da pessoa perceber, certo? Porquê? Porque eu já deixo de dizer: este telemóvel é incrível porque ele tem 512 megapixels, ou tem 512 GB de memória, e eu passo a dizer: olha, sabes o que é que acontece?
Este telemóvel é incrível para viajantes. Porquê? Porque eu sou uma viajante, ou eu conheço muitos viajantes, e a maioria deles, infelizmente, tem que viver com o frete de não ter espaço para as fotografias no telemóvel, não ter espaço para os vídeos no telemóvel, etc. Só que é assim, há sempre formas de ultrapassar isso, e uma delas é nós termos mais espaço no telemóvel. Então o que é que tu podes fazer? Podes comprar este aqui, e por hoje vai acontecer isto, e vai acontecer aquilo, e por aí vai. Ou seja, a partir do momento em que nós queremos contar aquilo que nós fazemos ou podemos explicar aquilo que nós fazemos através de histórias, nós estamos a usar o nosso superpoder enquanto contadores de histórias e também estamos a utilizar o superpoder de reter a atenção da pessoa. Porque lembra-te, ninguém gosta de publicidade, ninguém gosta de sentir que estão a vender alguma coisa, certo? Eu, pelo menos, não gosto de sentir que me estão a vender alguma coisa. Mas eu sou uma exímia ou seja, sou uma pessoa exímia a ouvir histórias e também gosto muito de contar histórias. E a partir do momento em que passa a ser sobre a história, eu estou de certa forma a convencer-me que aquilo faz todo o sentido, eu estou a gostar da história, estou a desenvolver, ou estou a ver a pessoa a desenvolver a história. E a partir desse momento aquilo começa a fazer muito mais sentido. E é aqui que nós entramos dentro daquele conceito incrível que se chama vender sem vender. Porque, na verdade, a ideia está-nos a ser vendida. Porquê? Porque estamos a contar uma história, estamos a contar uma história com a qual nós nos conectamos, mas não está a ser aquela venda direta que nós estamos habituados e que todos nós detestamos, ok? Então, é isso que acontece quando nós começamos a implementar storytelling. O Steve Jobs, ele é das pessoas mais influentes do mundo, ou foi, neste caso, das pessoas mais influentes do mundo, e ele criou uma das marcas mais influentes do mundo também. E aquilo que ele diz, esta é uma das frases que ele dizia muito, não é? É que a pessoa mais poderosa do mundo é a pessoa que sabe contar histórias. Porque ele já sabia, ele já percebia perfeitamente que é através das histórias que nós conseguimos chegar às pessoas. É através das histórias que nós conseguimos conectar com as pessoas, fidelizar as pessoas àquilo que nós temos para vender, ok? Então, da próxima vez que tu fizeres algum tipo de anúncio, algum tipo de conteúdo para a tua prestação de serviços, em vez de simplesmente dizeres eu sou gestora de redes sociais, conta uma história à pessoa. Explica que aquilo que tu fazes é fazer com que o tempo que os clientes do teu futuro cliente passam online é ver os conteúdos daquela pessoa, porque eles se conectam tanto que parece que aqueles conteúdos foram criados especificamente para eles. Então conta a história de um bom conteúdo que tu criaste enquanto gestor de redes sociais. Conta a história de um cliente teu que teve muito sucesso nas redes sociais. Da próxima vez que tu fizeres anúncios ou que fizeres algum tipo de conteúdo para produtos, em vez de simplesmente dizeres está aqui este telemóvel, ele custa 500 euros, faz um vídeo ou faz um carrossel, por exemplo, em que tu mostras este telemóvel a ser utilizado em diferentes tipos de situações. Se quiseres roubar, entre aspas, esta minha ideia do viajante que estava sempre a ficar sem memória no telemóvel, estás perfeitamente à vontade para o fazer. Eu não tenho problema nenhum em que tu o faças, certo? Então, conta essa história, fala sobre esse produto, posiciona esse produto. Imaginem, eu comprei aqui este teclado, ele é um teclado muito pequeno comparativamente a outros teclados também. E qual é que é a história deste teclado? Não foi assim que ele me foi vendido, mas seria assim que eu compraria. Este teclado aqui seria excelente para mim, precisamente porque eu gosto de viajar e eu gosto de levar o teclado comigo. Eu gosto de ligar ao iPad, para não ter que estar sempre a ligar ao computador. E então uma boa história para este teclado para mim seria o seguinte. Imagina um acessório que não faz barulho, que é pequeno, que abre em qualquer mala, quase pode caber num bolso, dependendo do tamanho que ele tenha, que se conecta por Bluetooth a vários dispositivos ao mesmo tempo, neste caso no máximo até 3, que é o que ele permite, e um dispositivo que vai fazer com que tu estejas, ou melhor, com que tu não gastes, digamos assim, os teus materiais eletrónicos. Uma pessoa depois fica a pensar um bocadinho no tipo de conteúdo, no tipo de produto que isto pode ser, e isto de certa forma vai gerar a sua curiosidade. E então, de repente, surge um tecladozinho da Logitech em que eles me mostram exatamente tudo aquilo que ali está, ok? Então, a partir do momento em que me contam uma história sobre isso, a partir do momento em que eu vejo, por exemplo, um vídeo de um viajante, sei lá, a fazer uma caminhada, ou quer que seja, de repente ligam e dizem pá, tens mesmo que ir ver isto ao computador, por favor, vai ver isto ao computador, envia este e-mail, ele é urgente, isto e aquilo, e eu vejo alguém a sacar da mochila fora, saca, por exemplo, um iPad, saca de um tablet, o que é que seja, monta aquilo em cima de uma pedra e de repente saca também aqui de um teclado, não é? Para conseguir escrever o e-mail, para conseguir fazer aquilo que seja. E o teclado é quase do tamanho do iPad ou do tamanho do tablet. Pá, é incrível. Escusamos de estar ali a escrever dentro do ecrã. Eu estou a utilizar aqui uma história que é uma história que porque eu própria já passei, teria sido, sem dúvida, uma história que me faria comprar este teclado em vez dos outros, ok? Então, qual é que será aqui o próximo passo para ti? A partir do momento em que tu já entendes esta metodologia, a partir do momento em que tu já sabes que é através das histórias que tu podes conseguir agarrar muito mais as pessoas,
fazer com que elas interajam mais com o teu conteúdo, fazer com que os teus custos de publicidade também baixem, porque tu estás a utilizar o poder das histórias para isso, o teu próximo passo é muito simples. É realmente tu começares a utilizar histórias, é realmente tu começares a pensar num contexto de história, em vez de simplesmente pegares num produto ou pegares num serviço e o colocares à frente das pessoas. Sabe? Isto aí já não funciona. A partir do momento em que eu digo que eu sou gestora de redes sociais, eu estou a comparar-me diretamente a outra pessoa. Mas se eu contar a história sobre porque é que eu sou gestora de redes sociais, se eu contar uma história a explicar à pessoa ou colocar a pessoa no tipo de problema que ela tem, se eu a colocar perante um conflito, eu a partir desse momento já ganho todos os outros. E não importa se eu cobro mais do dobro, ou se eu cobro o dobro, ou se eu cobro mais 10%, porque as pessoas vão conectar-se com a história, com a minha história, com a história que eu estou a contar, certo? Não nos podemos esquecer que, apesar de nós estarmos a vender produtos, apesar de nós estarmos a vender serviços, às vezes para outras empresas, ou seja, num segmento B2B, quem está por detrás dessas empresas são sempre outras pessoas. E então, nós temos sempre de fazer o marketing de pessoas para pessoas e não de pessoas para empresas, ou não de empresa para empresa. Porque uma empresa não tem sentimentos, uma empresa não tem conexão. Mas nós conseguimos facilmente chegar a um CEO, nós conseguimos chegar a um gerente, nós conseguimos chegar a um gestor de marca, nós conseguimos chegar a um gestor de marketing e a partir do momento em que o fazemos, nós conseguimos gerar esta conexão com a pessoa que está do lado de lá. Vamos aproveitar aqui o poder das histórias para fazer exatamente isso. E é só preciso estes três pontos. Tu tens de ter um bom contexto, que é para conseguir chamar a pessoa certa e para conseguir segmentar a pessoa automaticamente a partir da parte do copy. Tu tens que ter um bom conflito, ou seja, escolhe qual é que é o problema que tu vais ajudar a pessoa a resolver através daquele conteúdo, através daquele anúncio, através do que é que seja, e depois vais escolher a vitória da pessoa. O que é que vai acontecer depois da pessoa te contratar? O que é que já aconteceu com outros clientes do teu passado, que te contrataram e conseguiram eles próprios chegar aqui até à vitória, certo? Espero que esta aula te tenha sido útil, espero que tu consigas aplicar os conceitos daqui para a frente. Se tiveres alguma dúvida, alguma questão, envia um e-mail para alunos@escoladecopy.pt. Nós estamos prontos a ajudar-te, eu, o resto da equipa de copy. O que nós mais queríamos com esta aula aqui é que ela fosse muito rápida de consumir, que ela fosse rápida de implementar e que, acima de tudo, conseguisses ter resultados o mais rápido possível. Portanto, nós estamos aqui para ti, qualquer coisa que precises, está à vontade.